Senhor Deus, Pai, o Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por todos os esclarecimentos do amor e graça. Agradecemos também, meu Pai, porque sei que a sua voz há de agir na vida de cada eleito, de cada abençoado, de cada um daqueles que ainda tem dúvida e aqueles que estão chegando. Meu Pai, que todos os eleitos venham compreender, venham ouvir, venham saber que somos salvos e salvo para sempre. Que o Senhor, quando foi na cruz, o Senhor rasgou o escrito de dívida. O Senhor nos comprou. Nós e o Espírito somos seus filhos. Não temos que fazer sacrifício, não temos que fazer nada para ser salvo. Tudo que temos que fazer é andar em obediência, caminhar na obra que o Senhor preparou, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça pura. Esta é a pura verdade. Por isso nós precisamos, e cada dia te agradecemos por cada eleito, cada escolhido do Senhor que compreende, que tem a certeza no coração que eles são salvos, que somos salvos e salvos para sempre, que ninguém nos tira das mãos do Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoados, abençoados de Deus, toda sorte de bênçãos para todos os irmãos aí. Estamos de volta com mais um estudo, e esse estudo vai iniciar essa semana a caçada a Satanás, a caçada à criatura Satanás. Amém, amados? Tanto que o sistema religioso fala de Satanás, do diabo. Vamos caçar aqui Satanás, depois vamos caçar o diabo. Vamos, nas escrituras para ver alguns textos que falam de Satanás. Logicamente não vamos em toda a escritura, mas vamos pegar uns textos principais que falam de Satanás e mostrar aqui para os abençoados que esse Satanás, não é uma criatura espiritual ensinada no sistema religioso, mas atos e ações de homens. Meus agradecimentos aí, a todos os amigos do grupo do WhatsApp. Saudações, aos irmãos, a irmã Maria Salete, irmã Irani, irmã Alete, irmão Marcos Eufrásio, irmão William, irmão Célio Kramer, e aos irmãos do Facebook, os irmãos do nosso blog, os irmãos do nosso canal de YouTube. Se gosta do nosso trabalho de evangelização em graça, na luz da Escritura, se inscrevam aí, abençoados. Dê um like nos nossos vídeos, compartilhe para mais pessoas, tragam as pessoas aí para se inscrever no nosso canal. Assim poderemos levar esses conhecimentos a mais pessoas. Esse é o MNGP, eu sou o irmão André, e o título desse estudo é Cadê Satanás, a criatura? Parte 1. Cadê Satanás, a criatura? Parte 1. Declaro a mente de Cristo ativada em nós, para recebermos em nosso espírito essas revelações. Assim seja. Abençoados, vou iniciar esse estudo mostrando que o Satanás do livro de Jó são homens e não uma criatura, como é pregado no sistema religioso. Uma criatura espiritual maligna. Assim é pregado no sistema religioso e amedrontam muitos lá que estão lá no sistema religioso. O objetivo aqui é mostrar para vocês que essa criatura não existe, mas são atos de homens. Vemos que em Jó, que os 3 chamados amigos de Jó fizeram um papel de acusador, opositor, inimigo. Essas palavras no hebraico se diz Ha-Satan, o acusador, o opositor, o inimigo.
em grego se diz diabolo, diabo, e tem o mesmo significados. São ações e atos humanos. Às vezes também o próprio Deus põe como opositor. Isso veremos mais tarde no prosseguimento dos estudos. Devem ser 4 ou 5 estudos que eu farei sobre isso. Os abençoados seguir um por um, vai entender tudo que eu estou querendo dizer aqui. Embora Jó tinha, esses homens como seu amigo, na verdade eles o acusaram, fazendo o papel de Satanás. São homens. Não existe uma criatura de Satanás ou diabo, uma criatura como é pregado no sistema religioso, mas atos humanos é o que vamos investigar nesse estudo. Não percam, não corram, continua aí, acompanhe. Volto já, depois de nossos parceiros aí. Abençoados, na vida de Jó, os seus opositores foram seus 3 amigos. Depois também apareceu sua esposa. Sua esposa diz, ainda mantém a sua integridade, ainda mantém essa integridade, sua integridade, que mesmo ele doente, sofrendo, ele mantinha a integridade dele. Deus o tinha como um homem justo, reto de coração e que se desviava do mal. Mas a sua esposa veio aquele sofrimento todo, sem fé. Ela diz: amaldiçoa esse seu Deus e morra. A esposa dele também se fez de opositora contra a fé dele. E por fim apareceu um 4º elemento na história. E esse elemento é o elemento principal que vamos ver aqui em Jó 32:1. Os 3 amigos de Jó, um por um, começaram a falar de Jó sobre a palavra de Deus, sobre Deus, mas na sua maioria das vezes acusavam a Jó. Eles não estavam confortando Jó em nada. Jó, mesmo no estado que estava, tinha muito mais fé em Deus do que os próprios amigos deles. E esses homens, chegou uma hora que em Jó 32:1 nos mostra que cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele, Jó, por justo aos seus próprios olhos. Vemos, abençoado, que eles não via Jó como o Criador via, íntegro, reto de coração e que se desviava do mal, mas o via como justo aos seus próprios olhos. Aqueles 3 amigos de Jó foram o opositor de Jó, foi o Satanás de Jó. E assim, nessa história, como eles cessaram de falar, não tinham mais nada para falar com Jó, porque Jó muitas vezes debateu eles, surgiu Eliú, o 4º elemento dessa história, que de princípio, dando ouvido aos mais velhos, disse, Jó 32:2, então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó. Então aqui, quando se fala ira, então você está vendo que aqui ele não está sendo usado por Deus. Eliú foi um homem usado por Deus para confortar Jó. Mas em alguns versículos nós temos que prestar atenção que nesse aqui é o próprio Eliú falando, porque ele fala de ira. Deus não tem ira, Deus é espírito, ira é da carne. Portanto, acendeu
a sua ira contra Jó. A ira de quem? A ira de Eliú. Acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, obusita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Foi o que os amigos de Jó falavam. E Eliú, de princípio, ouvindo essas palavras, ele abraçou essa palavra. Mas por que Eliú agiu dessa forma? E Jó tinha uma concepção de Deus muito errônea. Ele, como seus amigos, viam um Deus irado, um Deus castigador, um Deus vingativo, não diferente do sistema religioso de hoje. Mas Deus não se ira, ira é obra da carne. Deus não é castigador, Deus é amor. Deus não é vingativo, é justo. Mas aquela fé tradicionalista deles via um Deus daquela forma. Jó era um homem rico, poderoso. Alguns livros históricos dizem até que Jó era um rei de Edom. Mas Jó ajudava muitas pessoas naquela época e via que aquelas pessoas sofriam muito. Então, por que Deus está castigando essas pessoas? Porque estão sofrendo. Às vezes as pessoas sofrem por atos errôneos que a própria pessoa faz. Não é Deus castigando. E Jó, naquele tradicionalismo, ele ajudava as pessoas e achava que Deus estava condenando, fazendo aquelas pessoas sofrer. Então ele ajudava aquelas pessoas daquela época, né? E se sentia justo, a ponto de ser mais justo do que Deus. Mas ele era um homem fiel, apenas não conhecia Deus como ele realmente é, como o sistema religioso hoje não conhece Deus como realmente ele é. Mas a ira de Eliú se acendeu também aos amigos de Jó, porque embora mais velhos devessem ser mestres, sábios, né? É assim que muitas pessoas acham, não, que os mais velhos têm que saber mais, mas nem sempre é assim. Mas Eliú achava que eles eram mestres, sábios, por ser mais velhos, mas não convencia Jó por causa do tradicionalismo religioso deles. Então em Jó 32:3, Eliú diz: também a sua ira, a ira de Eliú, se acendeu contra os 3 amigos de Jó, porque mesmo não achando eles o que responder, condenava Jó. Eles não achavam o que responder a Jó, porque Jó debatia. E Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Então combatia a palavra desses homens. Esses homens não tinham o que responder a Jó, mas mesmo assim o condenava. O fator inicial aqui, o conhecimento áureo, é que Eliú acendeu sua ira contra Jó em oposição. Opositor no hebraico significa Ra-Satan, Satanás. Se fosse no grego, no Novo Testamento, foi escrito do hebraico para o grego, seria escrito diabolo, o diabo. Eliú se pôs a Jó e aos seus amigos, se tornando aqui o ser principal dessa história. Eliú aqui se tornou o Satanás dessa história de Jó. E a gente vai entender isso no princípio do livro de Jó. No princípio dessa história, diz em Jó 1:6-7 assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Então, abençoado, a gente tem que entender isso. Muitas vezes, abençoados, quando se fala em anjo, devemos analisar o texto. Nem sempre são anjos espirituais vindo do céu, mas muitas vezes se refere a pessoas. E nesse caso aqui, seriam os 3 amigos de Jó. Mas por que anjos, irmão André? Porque serviam ao Senhor, mesmo no tradicionalismo religioso. Mas o serviam. No Novo Testamento, muitas vezes os pregadores da igreja eram chamados de anjos. Então esses anjos que vieram apresentar-se ao Senhor eram os 3 amigos de Jó. E Satanás também veio com eles. Aqui os abençoados também podem notar se tratar realmente de uma pessoa e não uma criatura espiritual maligna, como o sistema religioso prega. Por quê? Satanás veio com eles. A Bíblia diz que não há uma união, um acordo, uma associação entre a luz e as trevas. Não há essa união. Estava se retratando de Eliú. João 1:7 diz: o Senhor disse a Satanás: de onde veio?
E Satanás responde ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela. Aí o Senhor disse, pergunta a Satanás de onde vem. Preste atenção, abençoado. O Senhor então não sabe todas as coisas? Não é assim que as Escrituras e o Evangelho ensina que Deus sabe de todas as coisas? Como que ele pergunta de onde vens? Por que perguntaria a Satanás de onde veio? Será que ele não sabe? Não é ensinado que Deus sabe todas as coisas? Esse senhor aqui era Eliú, sendo usado por Deus, sendo inspirado por Deus para falar com Jó. O que confunde os teólogos é que ora se refere aos 3 amigos de Jó e ora se refere a Eliú. E Satanás responde ao Senhor, eu estava perambulando pela terra e andando por ela. Como assim, irmão André? Quando se diz terra, aqui se refere à terra, não no sentido do hebraico Eretz, mas está no sentido de Adamar, terra no sentido local. O exemplo de Adão foi criado de Adamar, terra, local, qual sabemos que ele foi criado, formado no Éden, um jardim. Ou seja, esse Satanás aqui não rodeava a terra no todo, como planeta, mas naquele local onde eles moravam. Mas por quê? Como que a gente pode entender que Adamar significa um local? Porque Eliás era chamado de Temita, que significa povo de Temã, da terra de Edom, israelita, hoje é Transjordânia. Bildade era chamado de Suíta, descendente de Suá, filho de Abraão, por Quertura, situado no oriente da Arábia. Zofar, o Namatita, o povo de Naamã, atual Síria. Elizabeth Cand Staton supôs que Naamã fosse a esposa de Noé, mãe de Sem, Cã e Jafé. E se essa teoria dela estiver correta, seriam da linhagem de Caim. Por isso se diz no Jó 1,17 que Satanás responde ao Senhor e diz de perambular pela terra e andar por ela. Que aqueles homens, esse Satanás se refere a homens que vieram de várias partes da terra, no sentido local, de várias cidades ao redor da cidade de Jó. Estão me entendendo? Não é um Satanás voador que voa para o planeta todo. Hoje está aqui no Brasil, amanhã está no Japão. Não, isso não existe. Isso é conversa fiada. Isso é mentira. Eles vieram de vários lugares, daquela região lá. E ainda tinha Eliú, chamado na escritura de Buzita, na cidade de Buz, filho de Naor, descendente de Ivri, de hebreus, descendente de Eber, sendo assim hebreu. No caso aqui, há 3 amigos de Jó, há 3 Satanás. Foi traduzido no plural. Não existe mais plural para isso. O Satanás está no singular. Não, Satanás é escrito em plural. No nosso idioma português, podemos fazer essas palavras se transformar tanto no singular como no plural. O opositor, o adversário, o acusador. Pode ser o opositores, adversários, acusadores e etc. Estão me entendendo? Então aqui traduziram Satanás, já está no plural. Não se refere a um, se refere a vários. No caso dessa história aqui, está se referente aos 3 chamados amigos de Jó. E por fim, Eliú, que também veio acusar tanto a Jó quanto aos seus amigos. Amém? E Jó, se você ler todos os versículos, você vai ver que Jó no final acaba reconhecendo e conhecendo verdadeiramente quem é Deus. Então, abençoados, vimos que esse Satanás do livro de Jó se refere aos seus amigos, que numa religiosidade tradicionalista o acusava e dizia que tudo que aconteceu com ele era culpa dele. Depois, inspirado por Deus, apareceu Eliú e acusou tanto Jó
como seus amigos, porque em vez de confortar a Jó, né, ou condenava ou acusava, mais fazendo o papel de Satanás. Amém? Espero que o abençoado tenha entendido. Fico por aqui, continue aí acompanhando esse estudo, né? Essa será a semana da caçada a Satanás. Esse é o primeiro estudo e procurarei outros versículos bíblicos para mostrar para o abençoado que se passa de atos e ações humanas. Amém? Fico por aqui, até mais.